Irmãos, para o nosso momento de edificação, pela pregação da palavra do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 2, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 26. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens baseadas no livro de Eclesiastes. Assim diz então a palavra do nosso Deus: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, tem misericórdia de todos nós, mais uma vez te pedimos. Agora, Senhor, suplicando que o Senhor encha o nosso coração com as tuas riquezas, derramando sobre nós uma porção nova, um alimento novo da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós necessitamos ouvi-lo nesta manhã, para que a nossa semana seja bem direcionada, mas também para que o nosso coração seja consolado de tudo aquilo que nós vivemos na semana que terminou. Então, Senhor, ajuda-nos, ampara-nos, fazendo-nos ouvir com toda atenção a tua palavra. Opera em nós, por meio do teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uma parábola de Esopo que se chama Moscas e Mel. Do pote de mel, a gota caiu. A mosca chegou, lambeu e se lambuzou. A perna prendeu, a asa caiu. Lutou e lutou, até que morreu. Já se sentiu assim? Sem ter um propósito na vida? Ou sem ter esperança de melhora? Ou frustrado, como afirma aquele dito popular? Lutou, mas morreu na praia. Todos nós procuramos uma vida melhor, mas só há um lugar onde encontrá-la. Ela só é possível se for vivida com o Senhor Deus. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que a vida à parte de Deus é odiosa e frustrante, sem esperança e repleta de cansaço, pois traz trabalho e desgosto para o homem que não poderá usufruir daquilo que realizou quando morrer. Mas também este texto nos mostra que a vida com Deus é prazerosa e abençoada por Ele. É interessante este contraponto no próprio texto. A vida pode ser odiosa e frustrante para o pecador, por lhe parecer injusta.
e, ao mesmo tempo, o texto nos apresenta a realidade de que a vida pode ser prazerosa para aquele que agrada a Deus, pois é concedida e suprida pelo justo Senhor. Então, hoje nós vamos meditar sobre o sentido da nossa vida, mas seremos instruídos na nossa busca por uma vida melhor. Por uma vida melhor é o tema da mensagem de hoje. E nós veremos isso em 2 momentos. Que tipo de vida é essa que nós estamos buscando? E a solução está somente em Deus. Uma vida sem desespero, trabalhando para o Senhor, do verso 18 ao verso 23. E depois, esta vida melhor é uma vida com alegria, desfrutando das bênçãos do Senhor, do verso 24 ao verso 26. Você quer uma vida melhor? Eu também quero. Esta vida precisa ser sem desespero, trabalhando para o Senhor, e com alegria, desfrutando das suas bênçãos. Você leu comigo e leu outros textos também durante a liturgia. Nós começamos o culto lendo Gênesis e vimos que o Deus que criou todas as coisas fez este mundo e lhe deu forma e fez com que ele existisse para glorificar o Senhor, que é o único digno e merecedor de toda honra. Porém, com a entrada no pecado no mundo, as coisas que existem são utilizadas pelo homem na direção incorreta. Nós já falamos muito disso aqui na igreja. Para longe dos propósitos criacionais, tornando o viver sofrido e frustrante. Sofrimento e frustração vêm por causa da entrada do pecado do mundo e como nós, pecadores, usamos as bênçãos que Deus nos dá para longe do propósito que ele criou. O pecado marca todas as coisas com uma mancha enganosa que faz o homem pecador utilizar-se das coisas criadas para a própria exaltação e o submete a dores e frustrações. A maior delas é a morte, visto que é o pagamento pelo pecado, encerrando completamente a existência humana e desconectando a pessoa de tudo aquilo que ela viveu. Não é à toa que muitas pessoas que já estão em idade avançada, principalmente aqueles que são famosos, estão começando a pedir tributos em vida. Já reparou isso? É melhor lembrar de mim e me homenagear enquanto eu estou vivo. Porque quando eu morrer, eu não vou nem poder me alegrar com a homenagem que vocês estão fazendo. E, de fato, a morte é este momento que tudo se encerra. Há, portanto, uma frustração desesperadora trazida pela vida, a não ser que ela seja vivida para o Senhor. Note que a semelhança do que ele disse no verso 17, sobre ter aborrecido a vida, veja aí na sua Bíblia, também é dito sobre o trabalho. O trabalho traz este aborrecimento. O homem precisa, portanto, ser resgatado desta condição odiosa de frustração que a vida nos traz. E Deus tem uma proposta de uma vida agradável, e ela está em Cristo Jesus. Em Cristo há a libertação e a garantia de que nós receberemos o dom que o Senhor Deus nos dá e vamos devolver ao Senhor em resposta grata e obediente. Em Cristo é possível viver uma vida melhor. Somente em Deus há satisfação do homem que vive por uma vida melhor. Pode ser vivida no sentido de que ele usufruirá, porque só é possível ter esta vida trabalhando para o Senhor e ter este viver sem desespero. Observe o versículo de número 18 até o verso 23. O pregador surge e segue com este relato sobre as suas análises da existência humana. Ele está fazendo isso desde o capítulo 1. Já falou sobre muitas coisas. Falou que, sempre guiado pela sabedoria, segundo ele, o caminho de busca por satisfação e redenção
só foi encontrado futilidade e vaidade. Ele buscou um viver com sabedoria e loucura, alegria repleta de construções, plantações, riquezas, mas todas estas coisas foram vividas intensamente pelo pregador, mas não foram capazes de livrá-lo do sofrimento, da angústia e de toda a frustração que esta vida infrutífera pode trazer. Agora, no final do seu primeiro discurso, o pregador vai reafirmar aqui que a vida, a realidade inevitável da morte, pode trazer ainda um maior desgosto para todos os seres humanos. Porque é a morte que vai interromper a sua existência. E o que vai ser das coisas que você construiu? O que será do seu bom nome quando você morrer? Das suas realizações, da maneira como você tentou guiar a sua própria vida. O que será quando você morrer? E esta, para o pregador, é uma frustração desesperadora. Imagine você empenhar toda a sua vida, conseguir os frutos disso, mas se parar um momento e pensar, eu vou morrer. E tudo isso aqui vai ficar. E aí ele pergunta no versículo de número 19, quem é que pode afirmar se a pessoa que vai ficar com tudo que eu construí vai ser sábio ou estúpido? Pare para pensar nisso. Nós já falamos aqui sobre as empresas grandiosas de primeira geração. Mas quando esta primeira geração morre, a segunda geração não leva bem do jeito que deveria. Que coisa mais triste. Pense você, todo o empenho da sua vida para manter um bom nome, o nome da família, os encontros da família, aquelas coisas maravilhosas. Quando você morrer, quem é que vai tocar o barco? A gente fala de empresa, mas a gente fala de família também. Aquela consideração de dia de ofício fúnebre. Quando a vovó faleceu, aí o pessoal mais jovem está conversando ali e sempre tem alguém mais meticuloso, calculista, e pergunta assim, como é que serão os encontros agora da nossa família? Porque era a avó que lutava para a gente ficar junto. O que será de você quando você morrer? Essa foi a pergunta que atingiu o coração do pregador e ele travou. Travou tanto que ele diz no versículo 18, eu aborreci tudo o que eu fiz. Um empenho para construir e agora tem ódio daquilo que construiu. Ele despreza aquilo que ele mesmo realizou, porque ele chegou à conclusão de que vai ficar para uma outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele fica muito entristecido e desesperançoso. É porque ele fala desesperado, mas é essa a ideia. Não é que ele saiu correndo gritando na rua. Aí as duas palavras chocam na cabeça. Veja só o versículo de número 20. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Lutou e lutou até que morreu. Que coisa triste. E tem algumas pessoas que não conseguem se levantar desse baque. Quando se aposentam, às vezes mais jovens, entram em depressão. Porque a vida foi dedicada àquele ambiente de trabalho. Aquelas piadinhas que a gente faz, meus irmãos, elas revelam o mais profundo da nossa pecaminosidade.
Quando um colega de trabalho fala para o outro assim: eu falo mais com você do que com a minha esposa. E em alguns ambientes de trabalho isso é verdade. E aí, quando o trabalho é tirado, acabou a vida. Quando o dinheiro é tirado de você, acabou a vida. Parece que tudo terminou. Quando as coisas desta terra que você não criou, que não são obra da sua mão, que vêm para você como alvo da misericórdia diária e da graça de Deus para você, quando estas coisas faltam, você pede a morte para si quase. Alguns pedem de fato. Parece que é esse tipo de sentimento que o pregador sofreu. Um desespero por tudo aquilo. Ele não quer mais aquilo. Ele não quer. Quer entregar. É melhor entregar para quem eu não conheço do que ficar pensando se a pessoa que vai assumir vai ter sabedoria ou não. Já pensou numa situação dessa? E tem algumas pessoas que vivem assim. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. O que eu e você somos levados a refletir nesta manhã é que a futilidade e a vaidade em trabalhar, acumular o ganho do trabalho e deixar para o outro sem saber se terá a mesma sabedoria e o mesmo zelo para você usufruir daquilo que lutou é aterrador. Perceba o tom de injustiça nessas palavras do pregador. E ele está certo. Neste ponto, porque por causa do pecado, a vida debaixo do sol é injusta. É injusta. Pense bem. Quem está preso não deveria estar. Quem está solto deveria estar preso. É claro, estou falando em linhas gerais, bem generalizado. Aquele que faz o mal não é percebido, mas é o coleguinha do lado que vai ser acusado. As crianças que estão aqui na escola. Quem nunca sofreu com isso na escola? O colega do lado, a colega do lado, xinga alguém mais alto, taca alguma coisa na frente lá da lousa, a professora está de costas e quando ela vira, tá lá você assim, ó, o crente, né? Assustado. E aí você é o primeiro. Fulano, menos 2 pontos na sua média. Aí, como eu ficava nervoso com isso. E eu tive professores crentes da mesma igreja nossa lá. E tinha uma em especial que ela olhava para mim e falava assim: você é crente. Seus pais são crentes. Você precisa dar testemunho. Em 97% das vezes, ela estava certa, porque eu tinha feito alguma coisa errada. Mas nos 3% eram injustos, porque eu não tinha feito nada. E ainda teve uma época no estado de São Paulo que a gente era, por lei, não vou chamar obrigado, tá bom? Mas por lei, nós tínhamos que sentar em duplas. É do tempo de alguns, eu não sei se Santa Catarina teve essa obrigatoriedade. Então, essa questão injusta ficava ainda pior. O colega da escola levar nota, sendo que ele nem falou comigo o tempo inteiro, só pediu para colocar o nome. A vida debaixo do sol é injusta. Este sentimento de injustiça é real, porque o pecado faz isso. Então, o pregador passa a trabalhar com o próprio coração e certamente muitos aqui já fizeram esse mesmo exercício. Trabalhar com o próprio coração a fim de que ele não tenha mais esperança na vida, já que tudo vai ficar para os outros, quando eu morrer, não vou lutar mais. Deixa aí. Aí as coisas começam a ficar degradadas, as construções ficam degradadas, o carro, sim, o casamento, o cuidado com os filhos, o trabalho só vai mesmo. Tranquilo, não, só vou lá para... Aí vem um atestado, um outro.
Será que nós não estamos sofrendo a mesma coisa que o pregador sofreu? Você precisa pensar nisso. E precisa lutar por uma vida melhor. E esta vida melhor é possível quando nós trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos olhando para o Senhor, porque Ele é o doador de tudo que nós temos. O pregador, com essa percepção, nos ensina que a maldição do pecado continua sobre todos os homens. Observe o que ele vai dizer nos versículos 20, do versículo 20 em diante. Ele diz, ele empenhou o coração para se largar daquilo tudo que ele fez. Porque há homem cujo trabalho, verso 21, é feito com sabedoria, ciência, destreza. Mas ele vai deixar esse ganho para outra pessoa. E quem é que vai saber se ele vai cuidar bem? E o versículo de número 23. Todos os dias, numa vida assim, são dores, o trabalho é desgostoso e até de noite o coração não descansa. Vê que é um quadro de uma vida de alguém que não vive com Deus. Porque aquele que vive com o Senhor, em paz se deita e logo pega no sono. Acorda, porque o Senhor está com ele. Aquele que anda com o Senhor não vive desta maneira, não tem esses desejos, porque até à noite o Senhor o aconselha. Não é assim? São trechos de Salmos que vemos o Senhor amparando os seus servos. A maldição do pecado traz estas manchas, esse sabor amargo para a vida. O Senhor disse a Adão que a partir do momento em que ele desobedeceu, o trabalho seria árduo, pois apresentaria até os frutos, mas sempre com o suor do rosto. Você lê isso em Gênesis 3. Assim sendo, meus irmãos, nós precisamos considerar uma maneira diferente de nos relacionar com o trabalho, para que nós também possamos desfrutar dos frutos sem sofrer o desgosto com as marcas que o pecado traz. Essa maneira é única e consistente, mas somente se nós trabalharmos para Deus e não para nós mesmos ou para outras pessoas. É a mesma conclusão que o salmista tem em sua caminhada quando diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Lemos estas afirmações no mesmo texto em que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, a obra será vã. Se o Senhor não vigiar a cidade, a sentinela passará a noite acordado em vão. Tudo é para o Senhor e precisa ser assim. O Salmo 127 é este emblema de que é possível ter uma vida melhor se ela for vivida para o Senhor, com os olhos no Senhor. E o seu trabalho precisa ser feito para o Senhor. Para o Senhor somente. O homem foi criado para desfrutar das dádivas que o Senhor criou e administrar todas elas sobre a terra. Porém, é o pecado que faz com que vivamos para nós mesmos em completo desespero e desgosto, cansados e lamentando, pois a parte de Deus a vida é odiosa. Então, duas aplicações neste momento. Não seja avarento. Não seja avarento. Viva para o Senhor. Por que a avareza entra aqui como aplicação? Porque a avareza é idolatria. Você acha que tudo é seu, mesmo não sendo. Você acha que tudo é para você, mesmo que seja para os outros. Não seja avarento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12, verso 13.
Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Vê que antes da parábola, a ideia é condenar a avareza. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. A avareza não é só coisa de quem é abastado, não. Quem tem pouco também pode ser avarento. Porque, como nós lemos aqui, o pensamento é entesourar como redenção para a nossa alma. Até mesmo os acumuladores demonstram este padrão na sua alma. Por que aquele elemento não é jogado fora? Porque eu posso ser que eu possa precisar. Ou pior, será que alguém vai cuidar bem daquilo? O avarento vai sofrer. Não seja assim. Pense. Qual foi a última vez que você parou para descansar das atividades do trabalho? Parou para descansar. Sem aquele sentimento de tem alguém me olhando. Tem alguém me olhando e vai me chamar de alguém que não faz nada da vida. Qual foi a última vez? Que você sentou numa poltrona, que está lá abandonada há tanto tempo, ou que você deitou, você disse em alto e bom som para as pessoas da sua casa: vou me deitar um pouco. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez, inclusive as irmãs, que fizeram isso com os afazeres do lar? Tem que limpar, tem que fazer isso, e tem que ir no mercado, e não descansa? Eu sei que algumas aqui não descansam porque o marido é o feitor. É o feitor de escravos. Eu sei que algumas não descansam porque o marido não permite. Mas aquelas que vivem bem, com maridos que não são loucos, por que vocês não descansam? Sabe de uma coisa? Aquele pó que está ali no chão vai voltar para lá. Essa aqui não é uma defesa à porquice, tá bom, irmãos? Não é. Só estou dizendo que na vida tem tempo para trabalho e tempo para descanso. Mas sobre o tempo, a gente deixa para a semana que vem. Qual foi a última vez que você parou para descansar do seu trabalho? Qual foi a última vez que você investiu valores para divertimento? Eu sei que tem muita coisa cara aqui neste lugar. Muita coisa cara. Mas qual foi a última vez que você foi na beira da praia e comeu um milho caro? Mas qual foi a última vez? É um investimento. Qual foi a última vez que você comprou um pouquinho a mais para falar assim, não, esse aqui eu vou levar para a praia sábado. Esse aqui. Essa bolachinha a mais. Esses 3 pacotes de mate a mais. Brincadeira. Tô brincando com a cultura. É um problema. Esse é um problema.
Geralmente ele compra 27. Mas se ele precisar usar um negócio a mais, ele tem que comprar mais umas 5. Qual foi a última vez que você investiu no divertimento? Porque até mesmo o divertimento vem das mãos do Senhor, para o descanso da nossa alma. Deus fez tudo muito bom para nós nos deleitarmos nesta vida. Você tem dificuldades para doar valores para o benefício de pessoas necessitadas? E as mesmas dificuldades para dizimar? Não seja avarento. Segunda coisa, não seja controlador. Pois viver assim é insensatez. A frustração do pregador pode ser a sua também. Aquela máxima de que é melhor você fazer você mesmo do que pedir para outros. Pois ninguém consegue fazer algo que te agrada. Ninguém consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Não seja controlador. O controlador também dá mostras de que é perfeccionista. E perfeccionismo é pecado. Descanse a sua alma. Descanse. Aquela historinha de eu tenho um nome a zelar, tem mesmo, mas é o nome de Deus e não o seu. Então faça e trabalhe para o Senhor. Somente em Deus há satisfação do homem que vive por uma vida melhor. Porque nele é possível viver sem desespero, trabalhando para o Senhor. E em segundo lugar, lá em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 24, com alegria e desfrutando das bênçãos. Trabalhar e viver para Deus evita que entremos em desespero, irmãos. Pelo contrário, existe a possibilidade de viver com alegria, pois tudo o que temos e somos vem das bondosas mãos do nosso Senhor e Salvador. Ao final do seu primeiro discurso, o pregador nos leva a contemplar a bondade infinita de Deus, quando afirma que o bem viver depende dele, e somente dele. Veja o versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Por isso que eu falei agora há pouco, para descansar, para um pouco para se divertir, porque isso vem das mãos do Senhor. Isso vem das mãos do Senhor. Comida, bebida, prazeres que a vida pode nos dar, alegria, estão em alguma medida ligados ao trabalho. É verdade. Uma vez que o fruto da nossa atividade laboral é o recurso que utilizamos para nos abastecer de suprimentos e também que nos possibilitam a viver. Isso é verdade, por isso que essas histórias estão ligadas aqui. Tudo isso vem das mãos do Senhor, porque é Ele, como diz o versículo 26, que dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Só que a frase mais central deste texto é a que está no versículo 25. E muitos que estão ao nosso redor, e às vezes nós mesmos, precisamos ouvir e repetir isso para nós. Separado do Senhor, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Separado do Senhor, a vida será correr atrás do vento. Será buscar um grande mal para a sua própria alma. Deus é quem derrama a sua graça sobre nós. E a resposta que os homens dão ao Senhor demandará de Deus justa retribuição. Ao que lhe agrada, sabedoria, conhecimento e prazer. Ao pecador, trabalho vão e desprazer. Preste atenção nisso. Existe uma vida melhor. E vivê-la só é possível estando em total submissão e dependência do nosso Deus. Porque a parte dele, ninguém pode se alegrar. Lembre-se daquilo que afirmou Tiago no capítulo 1, verso 17. Esse você sabe de cor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E o versículo 18 segue dizendo: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fomos como as primícias das suas criaturas. O Criador derrama a bênção do trabalho sobre todos e demanda com justiça a resposta adequada de todos aqueles que recebem os seus favores. Ao que lhe agrada, diz o pregador, sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao pecador, e aqui é sensacional isso que o pregador diz. Ao pecador, trabalho duro, odioso, que gera cansaço, para que ele produza e o seu produto seja utilizado pelo próprio Deus para abençoar os seus servos. Você reparou isso no texto? Até mesmo o Senhor utiliza o ímpio como ferramenta para nos abençoar. E nós, muitas vezes, somos ingratos. Aquele grande empresário é grato a Deus, mesmo não tendo relacionamento com ele. Tanto é que ele fecha carretas e carretas de benfeitorias, porque ele cuida do próximo. E ele sabe que se não fosse Deus, ele não teria tudo que tem. E aí o crente é avarento e não agradece a Deus as coisas que tem, ou quando recebe as bênçãos do Senhor. Você reparou que loucura que é? Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida melhor. Nós temos alguns registros dessa verdade nas Escrituras. Mas lembramos daquilo que o Senhor fez com os egípcios. Lembra deles? Quando os israelitas foram libertados do cativeiro, eles saíram com grandes riquezas, pois Deus havia prometido que despojaria os egípcios. Ele prometeu quando ele chamou Moisés, lá no capítulo 3. E quando eles estão saindo, perto do capítulo 12 do registro, eles saem conforme Deus havia prometido, com grandes riquezas, ouro, prata, panos e tecidos muito caros. Deus disse que despojaria os egípcios, que eram riquíssimos, e entregaria parte daquela riqueza para um povo que ainda não estava no seu lugar de habitação. Deus continua fazendo isso, meu irmão. Você precisa crer. Meu amigo fazia sempre uma piada, mas é boa. Cabe aqui hoje. Quando um carro bonito passava perto da gente, ele estendia a mão e falava assim: Senhor, tira do ímpio e dá para mim. Ai, ai, ai. E às vezes Deus faz isso mesmo, sabe? Tira do ímpio e dá para o povo dele. Tira do ímpio e dá para o povo dele. Mas ele não é um Robin Hood. É porque tudo que recai sobre o ímpio e tudo que recai sobre o crente vem das mãos de Deus. A fonte é a mesma. Ele é o dono e ele é o doador. Então, meus irmãos, se nós somos de Deus, devemos viver para Ele. A vida com Deus nos livra de ser egoístas, hedonistas, nos livra de atribuir valor à sabedoria humana, bem como retira o trabalho do lugar que pertence só a Deus. Então, 2 aplicações caminhando para o fim. Viva com contentamento. Para que você vive? Para quem você trabalha? O desfrute não cresce em proporção direta ao seu esforço. É o contrário. Às vezes você quer trabalhar mais para ter uma condição de ter mais e fica escravo dessa rotina de trabalho. É sempre assim. É sempre assim. Tem aqueles que têm pouco e recebem, por exemplo, um aumento de salário e já fazem contas além da conta.
Viva com contentamento. O desfrute, meus irmãos, desta vida é um dom. É uma porção que Deus dá a cada um de nós. Veja o trabalho como um presente de Deus, não como um peso. Crianças e adolescentes e jovens que estão estagiando, o trabalho de vocês é estudar. É isso que vocês têm para fazer. Estudem. Estudem para o Senhor, não para aquele professor chato. Estudem para o Senhor, não para o pai e para a mãe que fica fazendo moeda de troca com você. Ó, se tirar nota baixa, não vai ter aquele tênis no final do ano, hein? Estuda para o Senhor. Esse é o seu trabalho. Se o presente vier, vem das mãos do Senhor. Se o presente não vier, é a porção que Deus te deu. Viva com contentamento, mesmo sem aquele presente. Irmãos, é difícil entender estas coisas. Tem hora que o Senhor tem que pegar a gente e fazer um origami da gente, para a gente conseguir entender. Só assim. Dobra, 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 até você entender. Mas chega uma hora que você entende. Nós precisamos viver com contentamento, porque tudo vem das mãos do Senhor. E se ainda não veio para você, é porque esta é a sua porção diante do Senhor. Viva com contentamento. O Senhor conhece todas as suas necessidades. Lembre-se disso. E Ele atende essas necessidades segundo o seu querer. Olha o que Paulo diz na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, mas aqui apontando para os ricos e para os falsos mestres que achavam que trabalhar com a fé dava muito lucro. E aí ele escreve o seguinte: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. A vida com contentamento livrará você da inveja. A vida com contentamento livrará você da cobiça. A vida com contentamento livrará você da murmuração. O texto de hoje nos ensina que não é possível se alegrar separado de Deus. Porém, reavalie a sua vida nesse instante. Não nesse aqui da pregação. Neste instante que você vive, essa fase da sua vida, avalie. Pois, se há infelicidade, desesperança, cansaço, algo não está correto. E aqui é o ponto de reflexão. O texto afirmou: a parte de Deus não tem como se alegrar. Alguma coisa está errada. Considere isso. Repasse a sua vida diante do Senhor. Porque a vida do crente é uma vida de contentamento e alegria. Segunda coisa, não idolatre o trabalho. Não é ele que dá sentido à sua vida. Pastor, mas é ele que paga minhas contas. Eu sei. Mas você só tem o trabalho porque você teve a capacidade. Você só tem a capacidade porque Deus te deu. E Deus te deu porque você está vivo e saudável. E quem te deu a saúde e a vida? Deus. Pense nisso. Nós temos que trabalhar com responsabilidade, com empenho, cumprindo as normativas da empresa. Mas não é Deus. Não é Deus. Não idolatre o seu trabalho. Irmãos, eu concluo dizendo que somente em Deus há a satisfação do homem que vive por uma vida melhor. Nele é possível viver sem desespero, trabalhando para o Senhor e com alegria, desfrutando das bênçãos que Ele oferece como um dom para nós.
Viva para o Senhor. Viva para o Senhor. Contemple as maravilhas do Senhor. E veja as grandes e muitas bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Como nós cantamos hoje. Vamos encerrar lendo alguns versículos do Salmo 84. Por favor, abra sua Bíblia lá. Um salmo dos músicos, dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, à casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor dá graça e glória. Vamos ler todos juntos essa última frase, meus irmãos. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que esta seja a nossa oração. Não só de hoje ou desta semana, mas a partir de agora. Muitos de nós já aprenderam. Outros ainda estão relutando diante de Deus. Todas as coisas vêm da mão do Senhor. E não há outro lugar melhor para estar do que diante dele. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos ensina. Então, ó Deus, pedimos que neste momento, e a partir dele, o Senhor faça a tua palavra frutificar em nosso coração. Obrigado por nos fazer parar neste dia de todas as nossas atividades, sentar aqui e ouvir a tua palavra. Te agradecemos. Nós precisávamos disso e o Senhor sabia disso. Por isso nos trouxe aqui. Então, ó Deus, faz-nos fiéis diante do Senhor, para que estejamos com esta palavra ao longo da semana, em nossas reflexões e dando-nos motivação para mudar de vida. Queremos viver somente para Ti e reconhecer que tudo o que nós temos e somos vem das Tuas bondosas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, e quebranta o nosso coração, para que não continuemos a praticar os pecados apontados na mensagem de hoje, e que assim o nosso viver seja um viver de alegria, de esperança, de contentamento, as coisas que o Senhor nos dá e em Ti também. Em nome de Cristo Jesus, por meio de quem nós recebemos todas as bênçãos, nós oramos. Amém.